Muito boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando nesse instante. Mais um conto espírita nessa noite. Queremos, antes de iniciarmos os nossos comentários, nossa leitura e nossos comentários do conto dessa noite, a gente gostaria de elevar nosso pensamento, nosso sentimento ao nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele a proteção, o amparo, a inspiração para o nosso estudo dessa noite. Mestre Divino, te agradecemos a oportunidade de estarmos juntos aqui reunidos em seu nome, pedindo, Senhor, que o Senhor esteja conosco, nos inspirando, nos orientando, bem como os seus emissários, que possamos estar sintonizados no bem, com as esferas superiores, para absorvermos essas lições que os amigos espirituais nos trazem, através de histórias riquíssimas, e que possamos utilizá-las em nossas vidas diárias. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Abençoe o nosso lar, abençoe a todos nós, os nossos vizinhos, e que essas vibrações possam também se espraiar pelo mundo inteiro. Toda a humanidade possa receber os fluidos do alto, as emissões dos espíritos superiores, buscando a nossa renovação íntima, buscando a sua presença, Mestre Divino, junto a nós. Muito obrigado por tudo e ser conosco, Senhor, nesse instante, nessa noite e em todos os momentos de nossas vidas. Que assim seja. O conto da noite de hoje é uma história bastante conhecida, muitos palestrantes já falaram dela, até palestrantes mais conhecidos, o próprio Haroldo Dutra e vários outros comentaram sobre essa história. É uma história que está no livro Momentos de Ouro, Espíritos Diversos, mas a história é, mais uma vez, do nosso querido irmão X, o maior cronista espírita, espiritual, né? Porque ele, como espírito, ele veio através do nosso querido Chico Xavier trazer tantas mensagens, tantas histórias, que precisamos conhecê-las, refletir, para podermos aprender, para podermos internalizar, porque essas histórias elas têm um poder muito grande de fixação, né, na nossa memória, na nossa, nas nossas emoções, e com isso nós temos maior facilidade, muitas vezes, para aprender com elas. Então, a história de hoje se intitula A Diferença. É, mais uma vez, como dissemos, uma história do nosso querido irmão X. A reunião alcançava a parte final. E na organização mediúnica, Bezerra de Menezes retinha a palavra. Então, ele não diz quando que isso aconteceu, mas isso se passa numa reunião mediúnica. Antigamente, as reuniões, as pessoas muitas vezes tinham podiam conversar, né, podiam questionar os espíritos, né, que se comunicavam através do médium. Então, isso era comum. Né? Nessa reunião específica, Dr. Bezerra de Menezes estava dando uma mensagem através de um médium e várias pessoas estavam ouvindo aquela mensagem. Então, era um momento muito interessante, muito singelo, muito profundo, né? Onde o próprio Bezerra de Menezes estava ali se comunicando. O benfeitor desencarnado distribuía consolações. Então, ele estava falando palavras de consolo, de conforto, de ânimo, de esperança para todo mundo. Quando um companheiro o alvejou com azedume. Então, ele estava conversando quando um companheiro interrompeu e resolveu questionar Dr. Bezerra de Menezes. Interessante esse processo. Bezerra, disse o companheiro, né?
Não concordo com tanta máscara no ambiente espírita. Então ele já começa e estava realmente irritado, azedo, como disse, né? E ele já começa falando da hipocrisia. Não concordo com tanta máscara entre nós, né? No ambiente espírita. Estou cansado de tartufismo. Falo contra mim mesmo. Mas veja bem, ele não estava acusando simplesmente os outros. Ele também se incluía nesse processo. Posso, acaso, dizer que sou espírita cristão? Ele estava questionando o Dr. Bezerra e questionando a si mesmo, né? Vejo-me fustigado por egoísmo e intolerância, avareza e ciúme. Então, a gente vê que quando a gente começa a modificar, quando a gente começa a tomar a noção que nós devemos mudar, que nós temos que nos modificar, e o que é preciso, nós nos comparamos, por exemplo, com Cristo, que é o nosso modelo, ou nos comparamos com os benfeitores que já estão mais adiantados que nós, e a gente começa a descobrir os nossos defeitos. E muitas vezes a gente se assusta com ele. Então ele fala, ele estava fazendo uma autoanálise e ele não escondia de si mesmo nem dos outros o que ele estava descobrindo dentro dele mesmo. Então ele fala, ele que se via fustigado por egoísmo, intolerância, avareza e ciúme. Quem de nós não tem um pouco de cada, ou muito, de cada um desses problemas, desses defeitos, não é? Cometo desatenções e disparates. Reconheço-me frequentemente caído em maledicência e cobiça. Então, de vez em quando ele se pegava, né, com uma certa frequência, falando mal dos outros. E com a cobiça também, né? Bens materiais, as coisas. Ainda não vencia a desconfiança, nem a propensão para ressentir-me. Então ele se sentia que ele era desconfiado e se ressentia com as pessoas, né? É o melindre. Então ele reconhecia que ele tinha esses defeitos. Quando menos espero, chafurdo-me nos erros da vaidade e do orgulho. Então ele percebia que ele estava ainda impregnado de vaidade e de orgulho, de se sentir melhor que os outros, né? De preocupar com o que os outros pensavam dele, coisas desse tipo. Involuntariamente articula ofensas contra o próximo. Então, sem querer, ele estava tão habituado que ele ofendia o próximo. A ambição mora comigo. E por isso, agrido os meus semelhantes com toda a força de minha brutalidade. Então, ele sentia que ele era ambicioso, e com isso ele agredia as pessoas, né? Verbalmente e tudo mais, né? Por conta disso. A crítica, o despeito, a maldade e a imperfeição me seguem constantemente. Posso declarar-me espírita com tantos defeitos? Então, veja, ele não estava acusando os outros, ele reparava que as pessoas também provavelmente tinham esses defeitos, mas ele reconhecia que ele mesmo tinha. Então, eram muitos pontos que ele via negativos em si mesmo, né? Então, quando a gente começa a se autoanalisar, a gente começa a descobrir esses pontos, muitas vezes. A gente achava que a gente era uma pessoa assim, de repente a gente começa a descobrir que tem maledicência. A gente se pega falando mal dos outros, a gente vê que isso está errado. A gente começa a ver que a gente tem ciúme, que a gente tem sentimento de posse, que a gente é vaidoso, a gente se preocupa com a nossa imagem, que a gente fica, né? A gente começa a perceber que a gente é orgulhoso, que a gente quer se sentir melhor que os nossos irmãos, né? Que a gente é ambicioso, muitas vezes, ainda muito apegado aos bens terrenos, às coisas. Então a gente começa a reparar que nós ainda somos muito fracos.
Ainda somos muito cheios de defeitos. E aí a gente fala, olha, não sou espírita é coisa nenhuma. Porque a gente acredita que ser espírita, uma coisa é a proposta, outra coisa é a realidade. Então a gente acredita que ser espírita é ser perfeito, e não é assim. Mas nós temos, às vezes, essa ilusão, não é? Aí o venerável orientador espiritual respondeu sereno. Então Bezerra de Menezes respondeu o seguinte: eu também, meu amigo, ainda estou em meio de todas essas mazelas e sou espírita cristão. Então, será que o Dr. Bezerra estava mentindo? Ou, de uma certa forma, ele ainda sentia que tinha esses pontos dentro de si? Porque, às vezes, o espírito já atingiu uma certa, digamos assim, um certo hábito no bem e não transparece os defeitos que carrega consigo. Então, a pessoa, por exemplo, está irritada, mas ela não deixa a irritação se dominá-la, né? A pessoa tem ciúme do outro, mas ela também não deixa aquele ciúme dominar. Então, a pessoa, às vezes, está mais avançada, ela controla, né? Ela consegue dominar melhor os seus impulsos inferiores, mas ela percebe que tem. O Dr. Bezerra disse que tinha tudo isso. Olha só que interessante, né? Então, um espírito de uma envergadura do Bezerra de Menezes, ele disse que tinha tudo isso. E se considerava espírita cristão. Mas aí o companheiro, né, ficou indignado, não entendeu, né? Mas como assim? Revidou o consulente agitado, né, aquele que estava fazendo a consulta. Como assim? Tu tem tudo isso e ainda se considera espírita cristão? O Dr. Bezerra falou, perfeitamente. Concluiu Bezerra, sem alterar. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Ele falou que todas essas coisas, ele falou assim, algumas dessas qualidades negativas me acompanham. Ele falou assim, todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Né? Então a gente vê que ele ainda carregava. Então muitas vezes o Chico falava assim, ainda tenho monstros dentro de mim. Não é possível. Ué, mas será que o Chico está sendo hipócrita, está fingindo? Ele está simplesmente querendo agradar a gente? Né? Não. É porque muitas vezes nós ainda somos muito dominados por esses sentimentos. Esses espíritos já começaram a superá-los, mas isso não significa que eles não tenham esse sentimento. Né? Então é importante a gente lembrar que nós na Terra somos todos aprendizes, mestre só o Cristo. Né? Então ele fala, todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Quer dizer, e foram muitas que ele apontou, né? Só existe, porém, um ponto, meu caro, que não posso esquecer. É que antes de ser espírita cristão, eu fazia força para correr atrás de todas elas. E agora que sou cristão e espírita, faço força para fugir delas todas. E sorrindo, completou. Como vê, há muita diferença. Então, o Dr. Bezerra, o que o Dr. Bezerra falou para ele? Eu também tenho essas qualidades, só que antes eu corri atrás delas. Como assim? Eu estimulava, né? Eu me estimulava a ambição, eu era ambicioso e continuava sendo, né? Eu era nervoso e continuava sendo, eu era orgulhoso e continuava sendo, e até sendo mais orgulhoso, estimulando isso em mim. Era vaidoso e continuava sendo vaidoso, estimulava, né? Corria atrás dessas qualidades negativas. E aí ele falou assim, agora que ele se tornou cristão e espírita, né? Agora que ele fala, não naquele momento, é óbvio que o Dr. Bezerra, que é um espírito que havia muitos séculos já
aderida ao trabalho do Cristo. Mas é um trabalho de séculos mesmo, né? E ele fala, faço força para fugir delas todas. E sorrindo, diz, há muita diferença. E há, realmente. A questão nossa não é das qualidades negativas que ainda possuímos, né? Mas, principalmente, em que rumo nós estamos. Qual a direção? Nós estamos nos aproximando e alimentando essas qualidades negativas ou estamos fugindo delas e buscando as qualidades positivas? Reconhece o verdadeiro espírita, disse Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, uma das frases mais importantes da doutrina espírita. Ele fala, reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral. Não é pela sua perfeição moral, é pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Pelos esforços, a gente vê, o Dr. Bezerra fala, faço força para fugir de todas elas. Então precisamos querer nos afastar disso. Precisamos querer nos fugir, deixar esses sentimentos negativos que nos dominam e buscar os sentimentos positivos. Por quê? Por que devemos nos transformar? Por que devemos nos afastar, né? Buscar nos afastar desses maus sentimentos, dessas qualidades negativas, como disse o Dr. Bezerra de Menezes? Porque Deus quer? Claro, Deus assim o deseja, mas por que Deus quer? Porque elas atrapalham a nossa própria felicidade. Nós começamos a compreender que os nossos problemas surgem dessas qualidades negativas que trazemos de dentro de nós. Então, quando buscamos nos afastar delas e superá-las, e para isso nós podemos, com certeza, contar com a ajuda espiritual, temos sempre a presença de amigos espirituais que nos dão forças, coragem, perseverança para nos afastarmos e para superarmos os nossos próprios defeitos, nós começamos a observar que esses defeitos trazem muita infelicidade. Então, imagina se eu sou uma pessoa ciumenta. Isso, obviamente, eu vivo atormentado. Eu sou uma pessoa invejosa. Eu olho para o vizinho, olho para o próximo, chego na casa espírita, falo, nossa, né? O fulano tem isso, né? A mulher fala assim, nossa, como ela tá bem, eu tô assim, a pessoa fica se comparando. Isso é um tormento voluntário que nós criamos. O problema não está nos outros, não está na propaganda da televisão, está na minha inveja, não é? O orgulho me coloca numa posição de isolamento. Eu quero ser melhor que o próximo, eu estou sempre competindo. Essa competição isola as pessoas. Não pode haver verdadeira amizade se há competição entre os amigos. A competição pode acontecer num jogo, numa brincadeira, mas na vida, às vezes há competição entre irmãos. Irmãos competem, às vezes pelo carinho paterno, por terem mais sucesso na vida. Isso é horrível, né? Marido e mulher, às vezes, competem. Pais e filhos. Às vezes o filho está querendo sempre superar o pai ou vice-versa. Enfim, amigos, né, entre aspas, pessoas, né, que estão querendo sempre, um querendo tirar uma nota melhor que o outro, quer ter um emprego melhor. Nós vivemos em função dos outros. E isso é terrível. Nós nunca não conseguimos olhar para dentro de nós e falar, não, o que realmente me importa, o que me interessa, o que eu, né? Tem essa preocupação com a competição. Então, todas essas qualidades negativas, elas fazem mal para a gente. E a gente vai percebendo que a gente sofre. A gente sofre com essas más tendências que trazemos e que desenvolvemos no passado.
Então, quando a gente se torna espírita, a gente começa a buscar a se afastar dela. Se eu sou uma pessoa nervosa, impaciente, por exemplo, a impaciência é um tormento, porque tudo eu fico afobado. Eu percebo isso, mas não fico me condenando por isso. O erro do nosso companheiro é se condenar por isso. Eu tenho tudo isso, eu não presto. Não. Não. Nós estamos na Terra por isso mesmo. A Terra é um lugar onde todo mundo praticamente tem esses defeitos. Uns mais, outros menos, mas todo mundo tem. Por isso que a gente não pode apedrejar, condenar os outros. Claro que nós não vamos concordar com o mal, né? Justificar, às vezes, coisas erradas. Não, não é isso. Mas nós podemos compreender que nós também já fizemos ou poderemos fazer aquilo. Então, hoje a gente condena alguém que comete um erro, amanhã provavelmente vai cometer esse mesmo erro. Então, quando a gente se torna espírita, a gente toma consciência que esses problemas são muito sérios e estragam a nossa vida. Nos tornam pessoas infelizes. No livro Céu e Inferno fala isso. Quanto mais defeitos nós temos, mais infelizes nós seremos. Quanto mais virtudes, mais felizes. É a mesma crença lá dos gregos, que associavam a virtude com a felicidade. Então, precisamos desenvolver virtudes. E as virtudes nós desenvolvemos através da convivência, através do trabalho em conjunto, né? Porque nos desafios do dia a dia, então é dentro de casa, nas nossas tarefas diárias, né? No convívio com as pessoas. Nós, hoje em dia, estamos sendo chamados a conviver. O fato da maior parte da humanidade, pela primeira vez na história, morar em cidades, mesmo pequenas, mostra isso. Né? Porque no campo as pessoas conviviam mais com seus familiares ali. Hoje não, hoje nós somos obrigados a conviver com uma série. Entramos num ônibus, tem o cobrador, tem o motorista, tem as pessoas às vezes que estão do nosso lado, né? A gente vai no cinema, vai num banco, vai num restaurante, vai para o trabalho, ali tem uma série de convivências diferentes. A gente tem os desafios da convivência doméstica, que é a mais profunda, porque é a mais constante, é aquela que revela quem realmente nós somos. Então, são desafios. A pessoa que se isola porque não quer conviver com ninguém, ela está fugindo da vida. Ela está perdendo tempo. Né? Porque nós somos chamados aí. Um momento ou outro, nós podemos realmente, às vezes, até buscar um momento de solidão para uma reflexão, mas no dia a dia, se nos incomoda a presença dos outros, é porque nós temos muitas qualidades negativas. Se, por exemplo, a vaidade dos outros, fulano de tal é muito vaidoso, fulano de tal, é porque nós somos vaidosos. Aquilo incomoda a gente. Né? Então, a irritação dos outros me incomoda porque eu sou uma pessoa muito sensível à irritação. Qualquer coisa, então eu tenho que aprender. Né? E é uma tarefa, um esforço que nós temos para fazer. Esse é o maior trabalho nosso aqui na Terra. Essa é a maior tarefa, o maior esforço que devemos fazer. E nós contamos sempre com a ajuda espiritual. Cada vez que temos um problema, podemos mentalizar, podemos pedir ajuda, porque começamos a mudar nossa vibração, recebemos energias do alto, recebemos inspiração do alto. Então, estamos nervosos, por exemplo, ou estamos com problemas familiares muito sérios, a gente faz uma prece, as coisas se acalmam dentro de nós, pelo menos, né? E a gente começa a enxergar, e a gente começa o processo de transformação. Mas não podemos ter ilusões, o processo é lento, pois nós desenvolvemos essas qualidades negativas ao longo de várias encarnações. Imagina, nós estamos no nosso melhor momento hoje. Nós nunca fomos melhores do que somos hoje. Eu imagino que a gente já foi para trás, né? Mas não é para desanimar, porque cada avanço
representa uma conquista íntima e uma felicidade. Se nós nos tornamos mais pacientes, a vida fica mais tranquila. Se nós nos tornamos mais humildes, aceitamos melhor as coisas, não nos revoltamos. A revolta é um inferno, né? Se começamos a fugir da revolta e começamos a aceitar melhor, pedir ajuda a Deus, compreender, a vida começa a ficar mais tranquila, mais fácil. O fardo fica mais leve, como disse Jesus, né? Então é isso, meus irmãos. Essa é a história da noite. Existe uma diferença entre antes nós buscávamos, nós desenvolvíamos essas qualidades negativas. Agora a gente está fugindo delas, está procurando superá-las, está procurando vencê-las e desenvolver qualidades positivas que estão dentro de nós em estado de germe, né, de semente, em estado latente, que precisamos desenvolver. Então, esse é o processo que nós estamos todos. Se estamos nesse processo, não precisamos desanimar. Que rumo estamos tomando? Não importa a velocidade, porque a pessoa pode estar muito veloz caminhando para um abismo. Importa qual rumo que nós estamos tomando. Em que direção estamos indo? Estamos indo na direção do Cristo? Estamos melhorando, né, aos poucos? Ou não? Estamos parados, estagnados? Ou pior, estamos buscando coisas erradas, comportamentos, sentimentos, atitudes equivocadas. Ainda estamos buscando isso. É isso que devemos nos perguntar. E vale a pena refletir. Nós somos espíritas porque se nós estivermos realmente buscando vencer nossas más tendências. Reconhecemos que temos essas tendências negativas, como nosso irmão, e estamos trabalhando para vencê-las. Somos espíritas, sim. Ah, mas você não é perfeito. Mas ninguém diz que o espírita é perfeito. O cristão não é perfeito. Aliás, a maior força do cristão é reconhecer a sua própria pequenez. Porque quando ele acha que é muito grande, aí ele está dominado pelo pior dos defeitos, que é o orgulho. E é o que aconteceu com os fariseus. E por isso que Jesus os desmascarava. Vocês acham que são santos, são puros, estão cheios de podridão por dentro. E falava, as prostitutas e os ladrões vão entrar antes de vocês no reino dos céus. Quer dizer, todos vão entrar um dia. Né? Todos vão viver o reino dos céus dentro de si. Né? A gente pode dizer que o reino dos céus vai entrar dentro de nós. Mas os ladrões e as prostitutas já têm noção de que estão errados. E os fariseus não. Aqueles que se acham puros, santos, perfeitos. Então a maior força do cristão é reconhecer a sua pequenez. Quando ele reconhece e busca melhorar, ele está no caminho certo. E é esse o caminho que Jesus dá forças, ampara e conduz a nós todos. Muita paz, um ótimo final de semana para todos, uma ótima semana também, né? Nós nos vemos somente na sexta-feira. Que Jesus nos dê forças, lucidez e que possamos ter bom ânimo, seguindo adiante com Cristo, vencendo as nossas más tendências para sermos mais felizes, para vivermos melhor. Muita paz a todos.